Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje nós iremos falar sobre qual é o melhor FPS para você iniciar nesse mundo desses jogos, certo? Então, existem vários tipos de jogos e para facilitar essa questão desse vídeo, eu vou falar sobre o jogo em si, eu vou falar sobre quais são os seus pontos positivos e negativos e quais são os destaques, né, desses jogos. Então, eu vou começar falando pelo CSGO, mais conhecido jogo de FPS hoje que existe, né? Mais antigo também, acredito eu, nesse cenário que vem sendo jogado com bastante frequência. Então eu vou falar sobre alguns pontos, sobre todos esses pontos eu irei falar nos outros jogos. E aí você entendendo como funciona cada jogo, entendendo como é que funciona, quais são os seus pontos fortes, você pode decidir, eu quero um jogo mais competitivo, eu quero um jogo mais for fun, eu quero um jogo mais não sei o que. Então, tendo isso em mente é que você vai escolher, né, o seu jogo para você depois não se arrepender depois, até ficar um pouco viciado naquele jogo, mas eu queria jogar outro jogo, como aconteceu comigo, né? Então, o CSGO é um jogo de 2012, né? Ele já tem aí 6 anos de vida e ele tem servidores no Brasil, ele tem um gráfico bom, né? O preço do jogo dele é de R$ 29. Ele tem e ele é bastante equilibrado, né? Essa questão de armas. E eu acredito que é o único jogo que tem esse sistema, né? Eu não sei se o Zula também tem, eu ainda não consegui pesquisar, mas é o único que tem um sistema que não é por classes, certo? Então o jogo não é por classes. É um jogo que você começa a partida e você pode comprar qualquer tipo de arma desde que você tenha dinheiro, desde que seu time tenha dinheiro. Então ele é bastante equilibrado nesse aspecto. Todas as armas são iguais para todos, não existe possibilidade de comprar uma arma diferenciada e todo mundo tem a possibilidade de jogar com as mesmas armas. Então é bastante equilibrado nesse aspecto. Ele, no ano de 2017, 2018, eu não me lembro agora, lançou mais de 34 competitivos. E a situação atual é uma das melhores possíveis, né? Hoje, o Counter-Strike ele vive um cenário de várias competições, de vários prêmios em dinheiro, com times, acredito que seja o jogo mais bem assentado nessa questão competitiva no cenário atual hoje. Então, se você quiser jogar um jogo que não é tão pesado, que é competitivo e que tem a possibilidade de você fazer highlights no jogo ali sozinho, no jogo solo, acredito que o Counter-Strike seja a melhor opção. Warface. Warface é o segundo jogo dessa lista porque eu joguei ele por muito tempo. Ele também possui servidores no Brasil, possui um gráfico ótimo, né? É um jogo gratuito, mas ele tem um sistema de armas muito desequilibrado. Todo dia são lançadas novas armas, logo a arma que você comprou, que você gastou muito dinheiro nela, você acaba não tendo mais a vantagem que você no dia que você comprou você queria ter aquela arma, então você perde aquele dinheiro investido. Se você quiser, tem um vídeo meu falando sobre as Warbox, que são um sistema que é utilizado para você comprar armas no jogo. Está aí no link da descrição. Então é um jogo muito desequilibrado nessa questão de arma e ele teve um competitivo, inclusive esse ano na Rússia, competitivo mundial, né, de Warface, e foram vários times, foram apenas um time do Brasil, acredito que alguns da Europa, um americano e não sei mais dizer mais a respeito, mas teve um competitivo sim esse ano, mas o cenário competitivo é bem ruim, para ser bem sincero, e a empresa ela não está investindo nesse ponto. É um ponto totalmente negativo desse jogo Warface, né? E a situação atual é uma das piores, visto no cenário competitivo. Acredito que na área do jogo for fun, né, que ele tem essa questão do jogo de você poder jogar ele contra a máquina, né? Você jogar o co-op, que é chamado de co-op, você jogar com outros amigos seus contra a máquina, eu acho que não teve nenhuma interferência nesse aspecto. Então, nessa questão do Warface ser um jogo, ele pode ser tanto competitivo quanto pode ser for fun, mas o competitivo ele tá morto no Warface, certo? Então não presta, não funciona e muita gente deixou de jogar. E isso é bem verdade porque os grupos de Warface
dos quais participo. Antes, quando eu postava uma coisa, se eu fosse com 20 minutos olhar, então já estava, sei lá, muito embaixo. Não tinha como você, às vezes você não conseguia achar o seu próprio post dentro do sistema de grupos com 20 minutos. Hoje eu posto alguma coisa com 3 dias, ainda está na primeira parte ali disponível para você ver. Então você vê que a comunidade ela tem retraído, ela tem deixado de jogar, né, Warface, e isso é um dos motivos pelo qual você deve assistir esse vídeo, porque se você está pensando em mudar de jogo, talvez esse vídeo lhe ajude a melhorar, a entender qual seria o jogo mais adequado para você. O terceiro jogo da nossa lista é o Battlefield 1, né? Ele tem um servidor no Brasil também, o gráfico dele é top, acredito que seja o melhor gráfico de jogo que existe no cenário de FPS. O jogo é um pouco caro também, mas vale muito a pena, eu acredito. Fica de R$ 149. Existem lojas que vendem um pouco mais barato e claro, esses preços que eu estou colocando são os preços cheios, que não estão em promoção, etc. Então, em algum momento você pode conseguir um preço mais barato, e então procurando em outra loja você pode adquirir também ele mais barato. O jogo é assim, equilibrado, também tem um sistema de classes, né? Bem dividido, todas as armas estão disponíveis, você pode conseguir excelentes armas jogando, com o tempo você consegue também, etc. Então o jogo é sim equilibrado, mas não possui nenhum competitivo. Surgiu um novo modo aí no ano passado, no ano de 2017, e esse modo tem tudo para ser o competitivo, tinha tudo para ser, mas eu procurei e não achei nada que já fosse consolidado, né? Já agora no ano de 2018 não tem nada consolidado nessa questão do competitivo. O jogo, a situação atual dele é muito boa, as pessoas ainda jogam sempre, a comunidade toda do Battlefield ela é bastante presente, bastante ativa, então é um jogo maravilhoso se jogar, e como ele é um mapa gigante, várias pessoas jogam ali, e é muito bacana desse o único jogo assim que tem essa questão dos veículos, né? Existem outros jogos que tem também, mas é o mais conhecido, o mais bem feito, que você pode utilizar veículos, pode utilizar uma série de armas, enfim, é um jogo muito bem feito. Eu acredito que vale muito a pena jogar sim. Inclusive é jogado por vários anos, inclusive o BF3, né, que é um jogo que já tem vários anos que foi lançado, o BF4 também, até hoje é bastante jogado. Então as pessoas não deixam de jogar fácil o Battlefield. Próximo jogo é o Insurgents, e esse jogo ele não tem servidor no Brasil, ele tem um gráfico ótimo, ele é um pouco mais um gráfico um pouco pior ali do que o Battlefield 1, mas ele é um gráfico muito bom para o preço do jogo, né? Que ele custa R$19. E na promoção, na Sale, na Steam, você pode comprar ele por R$2, R$3. Então ele fica muito barato. Inclusive já está sendo lançado aí provavelmente daqui, talvez esse ano ou no próximo, eu não sei dizer exatamente quando é que vai estar sendo lançado, mas o Insurgents vai lançar um novo jogo. Eu não sei direito não, mas se eu não me engano é Sandstorm. E tem tudo para ser um dos melhores jogos de FPS que vão ser lançados aí. O jogo em si ele é muito equilibrado. O Insurgents atual, né? Ele possui um sistema de armas bacana. Todas as armas estão disponíveis a qualquer momento para qualquer um. Ele tem também um sistema de classe, mas o interessante dele é que você recebe alguns pontos ali, e com esses pontos você pode colocar escolher o que é que seu usuário ele vai ter. Se ele vai ter um colete melhor, se ele vai ter uma mira, se ele vai ter alguma coisa que vai diminuir o recuo, uma coisa que vai fazer com que as balas atravessem a parede. E cada coisa dessa vai também ter um ponto. Por exemplo, tal mira tem 3 pontos. Aí você compra a mira, aí já não tem condições de comprar alguma coisa que diminua o recuo, ou você não tem como comprar um colete melhor. Então ele é bem equilibrado nesse aspecto. Você tem que saber escolher o que é melhor para você, ou então o que é melhor para aquele mapa, entendeu? Então você tem que ter essa capacidade de entender. O jogo não tem competitivo, mas a comunidade do Insurgent é bastante ativa, é uma comunidade que ajuda bastante, que está sempre presente. O jogo é jogado muito bem até hoje, certo? E apesar de não ter servidor no Brasil,
é possível jogar tranquilamente, sem ter o ping horrível. Você consegue matar tranquilamente os seus inimigos, né? Conseguir a kill perfeitamente, né? Então foi um jogo lançado em 2014 e que até hoje é bem jogado. E que a comunidade é bastante ativa, investe bastante nessa questão de se esforçar para jogar e etc. Então a situação dele atual é uma situação de declínio, porque vai se lançar um próximo jogo, mas ainda assim, se você quiser comprar e ainda na promoção, pode ficar à vontade que você não vai estar adquirindo um jogo ruim, certo? O próximo jogo da nossa lista é o Zula, e o Zula ele tem um servidor brasileiro, foi um jogo lançado na Turquia, e ele foi lançado aqui no Brasil em 2017. Ele dessa lista de jogos é o jogo com o gráfico mais ruim que tem. Então coloquei ele aqui gráfico ruim, mas não quer dizer que ele seja um gráfico péssimo, mas é um gráfico bem ruinzinho se comparado com os outros jogos que nós temos aqui nessa lista. Então, se você tem um computador ruim que não funciona muito bem, que não tem uma qualidade muito boa, o Zula é uma aposta muito boa para você investir. É um jogo gratuito e eu não consegui informações sobre equilíbrio de armas, ainda não tem muito investimento da comunidade nessa questão de mapas, armas e etc. É um jogo que está começando, está engateando, mas mesmo assim já teve um competitivo, inclusive um competitivo mundial com premiação em dinheiro. Então os caras estão investindo no Brasil. E a situação dele atual é uma situação de começo, uma situação de promissora, né? Uma situação que tem tudo para dar certo caso os donos do jogo investam realmente nesse jogo. O próximo jogo é o Black Squad, ele tem um servidor no Brasil, tem um gráfico médio ali, ele é gratuito, é um jogo bem equilibrado, não precisa gastar dinheiro para comprar armas. Ele até o momento não teve nenhum competitivo, assim um competitivo forte. Ele tem competitivos sim, mas competitivos feitos pela comunidade, mas nada que tenha um investimento alto de patrocinadores. O jogo foi lançado em 2015, mas acredito que no Brasil ele deve ter sido lançado em 2017, certo? E a situação dele atual é uma situação de começo também. É uma situação de um jogo que infelizmente ainda não foi consolidado no cenário competitivo. É um jogo bem bacana, bem for fun mesmo. Tem vários modos de jogo e se quiser implantar no modo competitivo, sem dúvida vai ser um jogo bem promissor, porque ele é bem equilibrado, certo? O próximo jogo é o Rainbow Six. Ele também tem servidor no Brasil. Ele tem um gráfico top e ele custa R$50, o modo mais barato dele, né? E ele é bem equilibrado sim. E dos jogos que eu falei, né? Ele é o jogo que mais tem essa questão tática e estratégica. Então, se você gosta de tática, gosta de estratégia, esse jogo sem dúvida é fenomenal. Ele não é um jogo que vai fazer com que você... Claro que isso é uma questão pessoal, né? Mas ele não vai fazer com que você se desdobre para conseguir kills bonitas, que é uma jogada maravilhosa individual. Não, ele é um jogo feito para que você possa utilizar a estratégia para ganhar o mapa, ganhar a partida, certo? Então, o objetivo dele é esse. Se você gosta dessa linha mais assim, sem dúvida o Rainbow Six é o melhor nessa questão tática e estratégica. Não consigo enxergar outro jogo melhor do que ele. Ele tem um competitivo bem bacana, ele teve mais ou menos 10 campeonatos aí nesse ano de 2017, 2018 e foi lançado em 2015. A situação do jogo é muito boa atualmente, é um jogo que é bem jogado na Steam, certo? E sem dúvida é um jogo muito bom que quem goste tanto nessa questão competitiva como tática estratégica deve realmente investir nesse jogo. Arma 3 é o nosso próximo jogo. Nós vamos falar aqui sobre esse jogo que é um simulador de guerra, né? Ele não é qualquer jogo, ele é um simulador de guerra. Então, qual é a diferença dele? Ele tem servidores sim no Brasil, ele tem um gráfico ótimo, ele custa R$90 no seu preço cheio, né? E a diferença dele, sem dúvida, é o realismo. Você pode morrer com um tiro e ele é feito para que você tenha uma noção do que é realmente a guerra. Ele tem um modo campanha, que são divididos em 3 partes, se eu não me engano. E ele não possui
um modo competitivo. Felizmente é um jogo muito bom e eu não consegui achar nenhuma agenda de competitivo que pague em dinheiro, alguma coisa desse tipo. Ele lançou um projeto aí, que é o Argo, que é um Arma 3 gratuito. Só que não foi muito aceito aí pela comunidade, né? Existem vários bugs ainda e tal. E tudo indica que esse projeto Argo seria um modo competitivo do Arma 3, certo? Seria um jogo que foi lançado para conseguir ser inserido em competições, mas nada que afirme exatamente que seja isso, né? Que seja exatamente isso. Então o Arma 3 foi lançado em 2013 e a situação dele ele também é um jogo bem jogado, entendeu? Qualquer pessoa pode morrer com qualquer arma, então isso sem dúvida pode ser um diferencial em questão de equilíbrio, né? O próximo jogo agora é o PlayerUnknown's Battlegrounds, que sem dúvida é o jogo mais competitivo que existe atualmente, certo? Ele tem servidores na América do Sul e ele tem um gráfico ótimo, apesar de que o jogo ele não é bem otimizado, né? Então, infelizmente, nesse aspecto é o principal problema do PUBG, né? O pessoal chama. Então, quanto é que custa esse jogo? Custa R$ 56. Ele é bem equilibrado porque ele tem um sistema de todos começarem da mesma forma. Você escolhe qual é o local que você vai cair, né? Ele tem um sistema do Battle Royale, né? E esse sistema você inicia com um paraquedas, cai em algum ponto do mapa e ali, pela sorte, você vai conseguir alguma arma, algum equipamento e etc. E vai conseguir eliminar seus inimigos e etc. Então o jogo é sim bem equilibrado, né? Porque todos têm as mesmas opções. O jogo foi lançado em 2017 e a situação é a melhor possível para esse jogo, apesar de ter várias análises negativas, né? É o jogo que está mais jogado da Steam, é o jogo com mais pessoas online atualmente na Steam e desbancou inclusive o CSGO, que já tinha 6 anos, né, de jogo aí. E eu vi uma lista que no ano de 2017, se eu não me engano, teve 85 campeonatos de 2017 para 2018, né? 85 campeonatos desse jogo. Então é um jogo que tá uma febre mundial aí. O próximo jogo é o Overwatch. E o Overwatch é um jogo que tem um servidor brasileiro, né? Ele tem um gráfico ótimo. Ele custa R$ 160 e ele é sim bem equilibrado. Atualmente ele teve uma série aí de 5 campeonatos, né? Foi um jogo lançado em 2016 e ele é um jogo que é o começo, né? Assim, da popularização daqueles jogos coloridos, aqueles jogos que explode, que sai um negocinho vermelhozinho e rosinha e tem flecha e tem vários tipos de armas diferentes. É um jogo bem colorido e no estilo desenho, né? Ele não é um jogo como os outros dessa lista e tal. Ele é um jogo no sistema de desenho, mas ainda assim o gráfico é ótimo, certo? Então é um jogo caro, porque realmente houve um investimento muito grande na questão do competitivo, em questão de pagamento em dinheiro, né? E a situação dele ainda é muito boa. A situação dele do Overwatch, ele teve um hype imenso no lançamento e esse hype ele não se mantém mais. Ainda não é uma coisa assim mais tão falada quanto no início, mas sem dúvida é um jogo que ainda está sendo bem jogado pelos jogadores, né? Ele está sendo bem utilizado. E o próximo jogo e último dessa lista é Paladins. Paladins ele é uma cópia do Overwatch, né? Ele é um sistema muito parecido, ele segue basicamente os mesmos padrões, né? Ele tem também servidor no Brasil, ele tem um gráfico um pouquinho diferenciado ali do Overwatch, eu diria que seria um gráfico bom, um pouco inferior ao Overwatch e também mais acessível, né? E gratuito. E da mesma forma do Overwatch, ele também é equilibrado, né? Tem esse mesmo sistema de desenho, de cores, e tem também um sistema de classes. Eu acredito que deve ter alguma diferença no sistema de classes para não ficar uma cópia óbvia do que seria o Overwatch. Então, ele já teve pelo menos um campeonato, e eu não sei dizer exatamente quantos campeonatos teve, porque existe várias coisas, vários sites que falam sobre campeonatos, mas eles falam como se os campeonatos fossem online, não presenciais com premiações em dinheiro, mas pelo menos
existe pelo menos um campeonato com premiação em dinheiro para o Paladins. E você pode deixar aí o seu comentário dizendo se existe mais, porque eu não consegui achar nada que fortalecesse essa ideia, né? Também porque o jogo é muito novo, é um jogo de 2018 e a situação dele atual é muito boa. As pessoas estão jogando bastante Paladins e sem dúvida ele teve um hype imenso com essa questão das lives, né? E está sendo sim bem jogado e talvez não tanto quanto o Overwatch, mas como ele é gratuito, ele tem uma abrangência muito boa. Então essa é a lista que eu fiz para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe isso e saiba que esse vídeo ele não é um vídeo profissional. Se você deseja ver algo mais profissional, gostaria que você deixasse seu comentário aí embaixo. E esse vídeo eu iniciei, dei play e comecei a falar. Então esse é o jeito como meus vídeos são feitos e eu não tenho investido tanto em questão gráfica, em questão de vídeo e etc. E se você acha que eu devo fazer isso, deixa aí nos comentários abaixo também uma resposta. Todas as críticas elas são aceitas, mas você não precisa ser rude e nem ignorante. Então pode deixar aí seu comentário abaixo se você gostou, e se você gostaria que mais vídeos como esse viessem ao canal. Valeu, forte abraço.